Mateus 7, 13 a 20. Disse Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta larga. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontram, isto é, que entram por essa porta estreita. Queridos, a palavra que tenho da parte de Deus para vocês hoje, baseada numa ministração do pastor Paul Washer, e Deus me conduziu para ministrar a vocês. Muitos que estão aqui, e se morressem hoje, irão para o inferno. E esta palavra não diz respeito apenas aos incrédulos, àqueles que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, mas diz também respeito àqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, e acham que estão salvos. Não são todos, mas muitos estão debaixo de um engano, e nós vamos ver aqui hoje. O que eu e você precisamos saber é que a salvação é pela fé. Ouça, e a fé somente em Jesus Cristo é precedida e seguida por arrependimento, um abandono do pecado, um ódio pelas coisas que Deus odeia, e um amor pelas coisas que Deus ama. Pare de se comparar com o que os outros dizem ao afirmarem que são cristãos, que se comparam com outros que dizem que são cristãos. Devemos nos comparar a nós mesmos com as Escrituras. E a palavra diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Por qual caminho? Porque conduz à perdição. Então está difícil, que está dizendo que é estreita, a porta é estreita, existe uma porta que é estreita, existe um caminho que é o caminho da renúncia. E a Bíblia manda os cristãos fazerem o quê? Examine-se a si mesmo. Isto é, teste a si mesmo a partir à luz das Escrituras, para saber se você está na fé. Teste a si mesmo para saber se você é um cristão, um servo de Deus. A única forma que qualquer ser humano nesta terra será salvo, o único meio é por meio de Jesus Cristo, e ponto final. Porque você precisa entender que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer que não tem nada bom em mim e nem em você, que todos carecem do Salvador, que todos carecem daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso lugar. Isso quer dizer que nascemos totalmente depravados, e o salmista Davi diz: em pecado, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Isto é, nós já nascemos com essa herança adâmica, essa herança maldita, pecaminosa, perversa, lá que vem lá dos nossos primeiros pais. Isso quer dizer que nós não buscaríamos normalmente a presença de Deus. É por isso que a gente tem tanta guerra, tanta dificuldade em levar as pessoas a Deus. Por quê? Porque ninguém automaticamente vai para Jesus. É fruto de uma guerra, e a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado com esforço. Quando a luz de Deus brilha na vida de uma pessoa, e lhe caem as escamas dos olhos, as escamas espirituais, ele que está morto nos delitos e pecados. Então me diga, como alguém naturalmente vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se a Bíblia diz que ele está morto? Morto não tem desejos, morto não sabe o que quer. Isso quer dizer que ele está em plena desobediência, ele está totalmente distante dos propósitos de Deus, ele está cego, ele está morto.
E é só quando a luz do Evangelho de Deus age nessa vida, toca nessa vida, é que lhe caem as escamas e ele se posiciona. Acontece uma ressurreição, isto é, a pessoa então passa a entender a revelação de Jesus como Messias. Portanto, a nossa tendência natural é desobedecer a Deus. Nós, por nós mesmos, nós nunca iríamos a Deus. Nós nos rebelamos contra Deus, quebramos toda a lei. Não é só uma questão de que você já pecou, a questão é, você nunca fez nada mais além de pecar. A Bíblia diz dos profetas que até as nossas maiores obras são como trapo de imundície diante de Deus, disse o profeta Isaías. E por causa disso, você sabe o que nós merecemos? A ira de Deus, o ódio santo de Deus. Se até as nossas justiças não passa de trapo de imundície, o que é o trapo de imundície? Naquele tempo as mulheres não usavam absorventes, e elas usavam panos velhos, pedaços de toalhas, pedaços de colchas, para que na sua menstruação ela pudesse usar. Então era algo que depois de usado ele era descartado, jogado fora. Então Deus está dizendo, as vossas justiças são como trapo de imundície. Jesus Cristo ensinou, os profetas ensinaram, e os apóstolos ensinaram isto, que a não ser através da graça de Deus, revelada em Jesus Cristo nosso Senhor, a única coisa que resta para você, a violenta ira de Deus, por causa da sua rebelião e dos seus pecados. Se engana quem acha, eu sou bom, eu sou bonzinho. Não, até as nossas justiças diante de Deus não passa de trapo de imundície. Você sabe por que você é salvo? Se você se sente salvo. Porque quando Jesus Cristo estava pendurado naquela cruz, Ele levou os seus pecados e o pecado do povo de Deus, e toda a violenta ira de Deus que deveria ter caído sobre a minha vida e sobre a sua vida, Ele fez cair sobre Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, o nosso pecado. Alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que morrer. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, então precisa do derramamento de sangue, e Jesus fez isso uma vez por todas na cruz do Calvário. E de acordo com Isaías capítulo 53, diz assim: ao Senhor agradou moê-lo, para satisfazer a justiça de Deus, porque um Deus santo não poderia conviver com ímpio, com pecadores. Então Jesus foi moído pelas nossas transgressões, diz a palavra, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então entenda uma coisa, conversão não é como uma vacina que você toma para você ficar livre sempre daquele mal. Eu fiz isso, eu me arrependi, eu criei. A questão é, você continua se arrependendo de seus pecados? Você continua crendo? Porque aquele que começou uma boa obra em você também vai terminá-la. Ele vai terminar. Nós somos obra inacabada. E lhe digo, se nós não andarmos de forma firme na presença de Deus, até pecados que foram vencidos começam a se levantar. Portanto, a ordem é: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não há desculpa para esse evangelho morno, morto, sem graça, sem vida, sem intimidade, sem autoridade. Não só a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Você está achando que se converte e continua vivendo a mesma vidinha? A mesma vidinha, com os mesmos pecados, com os mesmos prazeres, com as mesmas coisas? Eu sinto te dizer, o seu final é o inferno. O que basicamente fazemos é conduzir uma pessoa a Cristo, ou conduzimos alguém a uma oração, e aí essa pessoa passa o resto da vida vivendo igual ao mundo. Está errado.
pelos seus frutos os conhecereis. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho sim que fazer uma oração de entrega, de confissão de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, agora que eu sou dele e eu me tornei morada do Espírito Santo de Deus, então as mudanças começam a acontecerem na minha vida. Eu não sou mais aquele. Amém? Agostinho de Hipona, grande teólogo século terceiro, ele era um devasso, mas um dia ele recebeu a luz do Evangelho de Deus e se posicionou, e ele virou um crente para valer, e passou a amar a Deus de todo o seu coração e com toda a sua força. Diga: amar a Deus de todo o coração e com toda a força. Está falando de esforço, de decisão. E logo depois ele estava numa praça pregando o Evangelho, e as mulheres com quem eles se relacionavam começaram do outro lado gritando: olha lá, olha lá, olha lá, quem é? Agostinho, olha ele. E ele gritou do lado de cá dizendo: eu não sou mas aquele. Agostinho morreu, agora está diante de vocês uma nova criatura. A Bíblia não ensina que uma pessoa pode ser um cristão genuíno e viver em constante carnalidade, perversidade e pecaminosidade todos os dias da sua vida. Mas a Bíblia ensina que o cristão genuíno recebeu uma nova natureza. O cristão verdadeiro tem um pai que o ama, mas que o disciplina, cuida dele, que se importa com ele. Isso quer dizer que eu não posso continuar praticando as mesmas coisas, a mesma vida, o mesmo pecado, na mesma desobediência, frequentando os mesmos ambientes que os ímpios frequentam. Lá na minha cidadezinha, Cuparaque, eles têm uma festa chamada Festa do Cuparaquense Ausente. Só que é a mesma festa que tem em todo lugar, onde tem lá as barracas, que tem as bandas, que tem as bebidas. O mesmo Satanás que está aqui, está lá fazendo as mesmas coisas. Porém os crentes acham que eles podem ir e ficar lá. Eu não estou bebendo, mas eu estou tendo comunhão com as trevas, e eu estou ensinando o novo, que ele pode estar aqui, e o novo na fé está lá. Deus não está lá, e Deus não se agrada de você estar lá. Aleluia! E o seu prazer está nele, em agradá-lo, em fazer a sua vontade. Deus não divide como uma mulher não divide o seu marido. Deus não te divide com o mundo. Deus não te divide com os prazeres. Você é de Deus, você é santo. E se você não se comportar assim, você não se converteu. O céu não é o seu lugar. Muitos vão às reuniões, fazem todas as coisas, mas em seus corações eles são depravados. Você imaginou se tivesse um aparelho para pôr na sua cabeça e transmitir aqui o que passa na sua cabeça? Eu acho que você até mudaria de cidade, de tanta vergonha. A Bíblia não ensina que uma pessoa pode ser um cristão genuíno e viver em constante carnalidade, perversidade e pecaminosidade todos os dias da sua vida. A palavra é a mesma. A palavra diz que sexo é para o ambiente do casamento. E se você, jovem, namorado, está transando, você está em franca desobediência. Ou se você tem prazer em acessar vídeos impuros. Alguns são casados, tem a mulher, mas é tão fraco que tem que ver um vídeo pornô para se animar. É prisão de Satanás na sua vida. Não, você não é crente. Você é um ímpio, você é só um religioso. A Bíblia ensina que o cristão genuíno recebeu uma nova natureza. Diga, nova natureza.
O cristão verdadeiro tem um pai que o ama e se importa com ele. Muitos vão às reuniões e fazem todas as coisas em seus corações, mas eles são depravados quanto se pode ser. Não há diferença, não há luz. Tudo que o mundo faz, eles também fazem. E está tudo bem assim. Isso não é cristianismo. Elas estão correndo o perigo de ir para o inferno. Elas não conhecem a Deus. O caminho é estreito. Jesus indica que um dos principais sinais para saber se você é um cristão de verdade é se você anda pelo caminho estreito. Eu estou dizendo que um cristão é sem pecado? Estou dizendo isso, que não peca? Não, nós pecamos. 1 de João diz: e se dissermos que não temos pecado, então não conhecemos a Deus e não andamos na luz. Então qual é a diferença? Se você é genuinamente um cristão, nascido de novo, um filho de Deus, você andará pelo caminho da justiça como um estilo de vida, e pecado não será uma prática comum. Pecado será algo gravíssimo, e que você imediatamente, se pecar, se posicionará em arrependimento profundo na presença de Deus. Dê glória a Deus. Isto é, o Pai virá até você, Ele irá te disciplinar e Ele colocará você no caminho de volta. Se você professa que entrou pela porta estreita, mas continua andando pelo caminho largo, assim como todos da sua escola, assim como todos que são carnais e depravados, a Bíblia quer que você saiba que você deveria ficar terrivelmente amedrontado, porque você não conhece a Deus. O que nós esquecemos de acreditar é que a salvação é uma obra sobrenatural de Deus. Dão glória a Deus. E aqueles que estão sendo genuinamente convertidos e regenerados pelo poder do Espírito Santo serão novas criaturas. A Bíblia diz: pelo que alguém está em Cristo é nova, as coisas antigas, e eis que tudo se fez novo. Então nós encontramos nas Escrituras que é uma porta estreita e que é um caminho estreito. Versículo 15 do texto que lemos: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Pena que nós nos tornamos tão cheios de não me toques, que ninguém pode nos repreender. Se chamar a nossa atenção, torce a cara, fica com raiva, some da célula, some da igreja, vai para o mundo ou vai para outra igreja, porque não aceita ser confrontado. Ninguém pode dizer que nós estamos errados. O que você precisa entender é que há somente um amigo verdadeiro, e ele é Deus. E se você quer ser amigo de alguém na sua igreja, você precisa primeiro ser amigo de Deus. E você precisa estar mais preocupado com a glória de Deus do que você está com as atitudes dos homens. E outra coisa que você precisa entender é que a pessoa que te ama mais é a que vai te falar as maiores verdades. Aqueles que convivem conosco sabem dos nossos erros, sabem das nossas falhas, sabem dos nossos pecados. Então, se ela te ama, ela vai te confrontar, mesmo você torcendo o nariz ou não. Permita ser confrontado, decida crescer. Você pode louvar Jesus? Porque é muito melhor alguém te repreender agora do que no dia do juízo você ouvir: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
que é um falso profeta? Uma das grandes marcas diferenciais de um falso profeta é que ele sempre vai falar o que você quer ouvir. Ele nunca vai estragar a festa. Ele vai fazer você continuar batendo palmas, pulando, vai fazer você ficar atordoado. Ele vai te manter entretido. Ele te apresentará um cristianismo que fará a sua igreja parecer um parque de diversões, e te manterá tão entretido que você não se preocupará com grandes assuntos como este. Qual? Deus está agindo na minha vida? Você já respondeu essa pergunta? Eu pergunto de novo: Deus está agindo na sua vida? Ou você é um mero religioso? Você ouve a voz do Espírito Santo? A outra pergunta que todos precisam fazer sempre: eu nasci de novo realmente? Eu sou transformado realmente? Eu amo a Jesus mais do que tudo? Você sabe que foi salvo porque sua vida está num processo de transformação, e seu estilo de vida é de alguém que anda nos caminhos da verdade do Senhor. E quando você para de andar nos caminhos da obediência, como todos nós fazemos, Deus vem até você e te põe de volta no caminho. Veja a sua vida, veja o jeito que você anda, veja o jeito que você fala, olhe para suas roupas, como você se veste. Agrada ao Espírito Santo? É templo do Espírito Santo? Olhe para as paixões do seu coração. Por acaso Jesus está aí em algum lugar na sua vida? Ou ele é só um acréscimo que você adiciona em sua vida? Ou é só uma coisa que você faz nas quartas, no sábado, no culto, no domingo ou numa reunião de célula? Ele é só alguém que você aceita apenas intelectualmente, mas não de coração? Quem sabe ele é apenas um acessório? Ou ele é o centro da sua vida? Eu pergunto: Jesus é o centro da sua vida? Ou você é crente nos cultos, mas no dia a dia, nas suas atividades, você não é crente? E qual é o fruto que você está produzindo? Você parece com o mundo? Você age como o mundo? Você experimenta as mesmas alegrias que o mundo experimenta? Você consegue amar o pecado e gostar de cometê-lo? Você consegue amar a rebeldia e gostar de ser rebelde? Então você não conhece a Deus. Você honra seus pais? Um servo de Deus é conhecido pelos frutos que produz. Quais são os frutos que você produz? E eu quero te dizer que Deus tem poder para mudar. Se Ele está pondo para te confrontar hoje, é porque também Ele está te chamando para uma mudança de posição, para uma posição real diante dEle, para uma posição radical na presença dEle. Versículo 16, a parte B: porém colhem-se uva dos espinheiros. Isso é Jesus falando, lá no Sermão da Montanha, o final do sermão, capítulos 5, 6 e 7. Colhe-se figo dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz o quê? E a árvore má? Versículo 19: toda árvore que não dá bom fruto, o que faz? Corta e lança no fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Como é que eu sei se uma pessoa é de Jesus, que ela é liberta e transformada, que ela é salva? Diga: pelos frutos que ela produz na sua vida. E aqui o que Jesus está falando? Ele está falando sobre o juízo do Todo-Poderoso, o final de todas as coisas, que esse juízo um dia cairá sobre o mundo, que um dia, possivelmente, se você não se posicionar, poderá cair sobre a sua vida. Eu não consigo olhar seu coração. Eu sou totalmente enganado pelo meu próprio coração. Há um que não é enganado. Ele não é enganado por uma cultura cristã moderna. Ele sabe, pelos frutos ele conhece. Versículo 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem entra? Todo aquele
que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todos que professam Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Qual o sinal de que alguém tornou-se genuinamente cristão? Você pode ter certeza que você é um cristão que nasceu de novo, se você tem como estilo de vida agir segundo a vontade do Pai. Sua profissão de fé, o seu batismo, o tempo na igreja, não é prova alguma de que você nasceu de novo. Como é que você sabe que essa fé que você tem não é falsa? Por ter um estilo de vida que está preocupado em fazer a vontade do Pai. Dê um glória a Deus. E quando você desobedece à vontade do Pai, o Espírito Santo vem, te repreende pessoalmente, através da palavra de Deus, ou através de irmãos que Ele levanta para te confrontar, te chamando de novo, de volta para o caminho, para o arrependimento. Os crentes veem o outro na desobediência, aí eles tiram foto e mandam para os outros. Olha lá quem está, olha lá, olha o que está fazendo. Aonde é que está isso na Bíblia? A Bíblia fala para você se quebrantar, para você orar, para você pagar o preço, para você ir até o irmão que pecou, confrontá-lo. Se você não consegue fazer isso, então não fique postando fotos, divulgando a vida de quem está na desobediência. Se você pode brincar com o pecado, se você pode amar o mundo, amar as coisas do mundo, sempre estar envolvido com o mundo, fazendo as coisas do mundo. Se seus heróis são pessoas do mundo, é só olhar, pega seu celular e olha quem está aí, só se olhar. Quem você segue nas redes sociais? Você vê se você é crente ou se você é um perdido. Quais são as músicas que estão aí? Qual é o tempo que você passa na rede social? E o tempo com Deus, curtinho, estreitinho. Sabe por quê? Porque você é amigo do mundo, você não é amigo de Deus. Porque se você fosse amigo de Deus, você passaria horas e horas na presença de Deus e teria prazer em Deus. É simples assim. É muito radical. A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas se tem um caminho, tem uma rota. A rota é o céu, sendo transformado de glória em glória. A quem muito é dado, muito é cobrado. Eu oro para que todo o ministério de louvor, quando soltar uma nota ou quando pegar um microfone, a glória de Deus desça. Sabe quando isso vai acontecer? Quando vocês amarem a Jesus mais do que todas as coisas. Todas as coisas. Quando você tiver intimidade de jejum, de oração, de busca da presença de Deus. Quando você, além das músicas que você tem para o Senhor, você não tem outras que você fica acessando e vídeos que você fica vendo. Deus não consegue misturar as coisas, Ele não aceita isso. A técnica é bacana, mas a técnica não traz a glória de Deus. Ser um tocadorzinho relaxado, fuleiro, também está em desobediência, porque Deus quer que você dê o melhor para Ele. Mas o mais importante que vai mudar e transformar e libertar vidas é a sua intimidade com Deus. E eu sei, eu lido com música a vida toda. Só nesse ministério aqui tem 23 anos que nós fundamos. E eu sei a guerra que todo ministro de louvor enfrenta. É um cheio de não me toque. Qualquer coisa torce a cara, torce o beijo. Não vou mais, não quero mais. Tem que ser do jeito que eu quero. Isso é coisa de criança, de menino. E Deus não vai permitir essas coisas assim. Você precisa amadurecer. O líder fica numa guerra, chamando para oração, chamando para o jejum, chamando para busca, e nunca ninguém tem agenda. Você acha que é diferente com a turma da dança? Com a turma do teatro?
com os próprios obreiros da igreja. O Senhor nos chama para a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Pare de se preocupar com a vida dos outros e se posicione diante de Deus. Seja santo, porque Ele é santo. Você sabe por que eu estou confrontando você? Eu não sou hipócrita. Deus sabe o meu tempo na presença dEle, buscando a face dEle. E quanto mais você se posicionar, vai haver oposição? Vai haver gente que te malha? Vai haver gente que te calunia? Mas nós não temos tempo para esses. Nós nos posicionamos em Deus, e Deus manifestará a sua glória. Quem são as suas referências? Quais são? Ainda no mundo gospel, quem são eles? Porque precisa ser gente que ama Jesus acima de todas as coisas. Aleluia. Se você quer parecer com eles, agir como eles, se você faz as mesmas coisas que eles fazem, ouça-me, há uma grande possibilidade de você não conhecer a Deus, de não pertencer a Ele, se o seu coração está agarrado nessas coisas. Versículo 22. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos maravilhas? Então eu lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o diabo e seus anjos. A coisa mais importante na face da terra é conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Aí eu te digo: você conhece a Jesus? Quem conhece a Jesus? Pode levantar a mão. Maravilha. Agora eu pergunto: ele te conhece? Porque uma coisa é conhecer, né? A outra é saber se eu sou conhecido dele. E ser conhecido dele implica em amá-lo acima de todas as coisas, em andar na presença dele, em ter o prazer nele. Porque aqui ele está falando de gente que fazia maravilhas, mas que ele não os conhecia. Apartai de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que dizem ser meus discípulos, que me confessam como Senhor, porém vivem como se eu nunca tivesse lhe dado uma lei para obedecerem. A outra pergunta é: a sua vida está em processo de mudança? A seguir ele começa a falar sobre duas pessoas, duas fundações: a rocha e a areia. Você é salvo? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Você já leu alguma vez que o coração é enganoso? Que ninguém o conhece? Ouça esse testemunho. Um garotinho muçulmano, Andrew Miman. Os muçulmanos deram 5 tiros no estômago dele. Um garotinho. E ele foi deixado na calçada para morrer. Simplesmente porque ele exclamava: eu estou com tanto medo, mas eu não posso negar a Jesus Cristo. Por favor, não me matem, mas eu não negarei a Jesus. Por isso deram 5 tiros nele. E ele morreu numa poça de sangue naquela calçada. Esse é um cristão radical. Meu Deus. E quantos de nós acham que ser um cristão radical é usar camisa gospel, é participar de eventos gospel? Eu estou falando sobre santidade. Eu estou falando sobre ser cheio de Deus. Você sabe que seria um mover de Deus neste lugar? Se todos vocês caíssem sob a convicção do pecado, se eu mesmo caísse sob a convicção do Espírito Santo, e nos prostrássemos e chorássemos, pois assistimos coisas que Deus odeia, pois usamos coisas que Deus odeia, pois nós agimos como o mundo, parecemos com o mundo, cheiramos como o mundo, temos o cheiro e a aparência do mundo, fazemos as mesmas coisas que o mundo faz, e não sabemos que fazemos essas coisas, porque não conhecemos a palavra de Deus. A palavra é que viremos as nossas costas para o pecado. Dê glória a Deus. Que renunciemos às coisas que desagradam a Deus. Então que corramos para Ele e alegremos-nos nele. Eu quero aqui ler uma passagem
do pastor Paul Washer: eu não desejo a vocês o mesmo que seus pais. Seus pais querem segurança e boas casas para vocês. Eles querem que vocês tenham carros e respeito. Aí ele diz: eu quero para vocês as mesmas coisas que eu quero para meu filho, que um dia ele pegue uma bandeira, a bandeira de Jesus Cristo, e a coloque num monte onde ninguém esteve antes, e que ele clame: Jesus Cristo é o Senhor, mesmo que isso custe a vida de meu filho. Se quando ele tiver 18 anos e me disser as mesmas coisas que eu disse quando eu era jovem, eu vou para os montes, eu vou para a selva. E as pessoas disseram: você não pode ir, Paulo, você está maluco, é uma guerra lá, você vai morrer. Eu vou. Eu dizia: quando aquele rapaz colocar a sua mochila nas costas, está falando do filho dele, eu vou orar por ele e dizer: vá, Deus seja contigo, e se você morrer lá, meu filho, eu te vejo do outro lado e honrarei a sua morte. Os pais precisam se converter, me desculpem dizer isso. Poucos pais sonham e oram para que os filhos sirvam ao Senhor com profundidade de vida. Eles oram para eles serem ricos, eles oram para passar na faculdade, eles oram para ser médico, eles oram para eles terem as melhores profissões, eles oram para ser juízes, eles oram e profetizam inúmeros bens materiais para eles, mas os pais não conseguem orar e profetizar para que seus filhos amem a Jesus de todo o seu coração. Então está errado com a nossa geração. Está errado com a nossa geração. Está errado com a nossa geração. O pai pode sonhar assim um filho em ser médico, mas acima de tudo ele diz assim: Senhor, que meu filho te ame acima de todas as coisas, porque o dia que ele colocar o pé lá na faculdade, eu quero um filho que te ame acima de todas as coisas. Eu quero que ele estude, eu quero que ele se dê bem, eu quero que ele prospere. Mas se ele ainda não está preparado, se ele não estiver preparado para dar testemunho do Senhor num ambiente desse, que ele não vá. Eu quero um filho que chegue e te honre, um filho que te exalte, um filho que seja santo, um filho que seja missionário lá na faculdade, lá na escola de segundo grau, lá na escola de primeiro grau, e quando ele se formar, que ele esteja como ministro do Senhor, atendendo na profissão que o Senhor o chamou para fazer. Se ele é médico, que ele glorifique teu nome, que a luz do evangelho do Senhor brilhe na face dele, que ele seja instrumento do Senhor, que ele ame mais o Senhor do que qualquer outra coisa nessa terra. Assim nas demais profissões, essa deve ser a nossa oração. Mas agora é tempo de discipular os filhos, e nós não estamos discipulando. A maioria dos filhos chega a 15 anos, eles vão para o mundo. A apóstola falou um dia desse aqui, eu vou repetir: meninos menores dentro de casa cheios de vontade, vão para a igreja. Não vou não. Não vai não, você come da minha comida. Quem te dá roupa sou eu, quem cuida de você sou eu. Então você vai, porque você não sabe o que quer, e eu não aceito te perder para o mundo. Eu sei o que me custou até agora ter você nessa idade. Mas hoje os pais são amigos dos filhos, não pode falar nada que desagrada. Não pode desagradar os filhos, pastora, senão eles vão ficar com raiva de mim. Você não foi chamado para ser amigo do seu filho, você foi chamado para ser pai, você foi chamado para ser mãe, você foi chamado para orientar, para corrigir, para disciplinar. Ó Deus, que o Senhor salve nossos filhos, e que os levante e os mande para a batalha. Ó querido Deus, levante missionários aqui, levante pastores, levante profissionais em suas atividades, e essas atividades sejam um campo missionário. Levante pregadores e pastores, embaixadores, evangelistas. Levante líderes de células apaixonados pelo Senhor. Ó Deus, que conheçam a palavra do Senhor. Ó Deus, que trabalhe neste lugar. Por favor, trabalhe neste lugar, trabalhe nessas vidas, em nome de Jesus. Alguém aqui que poderia assumir
eu tenho vivido uma mentira. Eu digo que sou cristão, mas eu amo o mundo e pareço com o mundo. Eu tenho o cheiro do mundo, eu me odeio por conta disso. Eu estou cansado deste cristianismo que tenho vivido. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado disso. Eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Agora eu falo com vocês que professam a fé em Jesus, continuem com as cabeças baixas. A pergunta é: sua vida honra Jesus? Você está olhando em sua palavra para descobrir como deve viver? O pastor Paul Washer afirmou que só duas coisas podem nos levantar: uma volta à palavra de Deus, ou uma perseguição feroz e horripilante. E eu quero te dizer, lamentavelmente, no mundo já começou essa perseguição aos crentes. Vai ser uma depuração. Só vai ficar firme quem de fato é convertido. Então a palavra para você que confessa ser cristão, crente em Jesus: vá à palavra, descubra, obedeça. Como devo me vestir? Vá à palavra, descubra, obedeça. Como devo falar? O que devo escutar? Ponha cada pensamento, palavra e ato em sujeição a Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para nós hoje.